Olá, bom dia. Eu sou o professor Everaldo Pimentel, da Escola Jovina de Carvalho Ribeiro. Vou estar falando aqui para vocês, alunos, sobre a nossa apostila, o material que foi para vocês, que vocês estão pegando essa semana, né? Para que nós possamos estudar juntos. O nosso tema é a marca do tempo nas sociedades, onde nós vamos estar falando das tradições orais e a valorização da memória. O que é tradição oral? O que é isso, professor? O que isso aborda? Essa tradição oral é aquilo que é passado de geração para geração de forma oral, de forma falada, aquilo que é transmitido através da contação de história, das histórias que os nossos avós, bisavós, nossos pais contam para a gente de como era a vida deles no passado, de como eles viviam, de como eles se vestiam, né, dos costumes e as tradições dele durante a infância deles. Então, essa oralidade é, é isso aí, essas tradições orais, é isso aí, é aquilo que nós guardamos na nossa memória através do que nós ouvimos falar. Por exemplo, o Saci Pererê. Se falava muito na minha época do Saci Pererê. Tinha as histórias que contavam, né, da mula sem cabeça. Então a gente sempre, enquanto criança, ouviu isso aí. Mesmo antes de eu aprender a ler, eu já sabia essas histórias, porque essas histórias elas eram contadas por meu avô, né? Que meu bisavô contou para ele, meus pais também contavam. Então isso é tradição oral, certo? Aí essa é aquilo que nos é falado, que nos é contado, certo? Então, ao longo do tempo, a maneira de pensar, os nossos hábitos, os nossos costumes, eles modificam, eles mudam. Alguns aspectos da nossa vida, eles ficam registrados na memória coletiva. O que é coletivo? É de um, de outro, de todos, todos nós. E essa memória coletiva, ela permanece até os nossos dias, certo? Então, o que acontece? Nós ouvimos e aí nossos pais nos contam, nós contamos para os nossos filhos e assim vai, sucessivamente, certo? Essa tradição vai sendo guardada, ela vai sendo mantida desta forma, tá bom? Nós vamos ver aqui como que era os costumes no século XIX. Nós vamos aprender aqui que até meados do século XIX, o costume era outro. Nós vamos aprender aqui que quem era o chefe da família era o pai, era uma estrutura patriarcal. O que significa isso? Que o chefe da família, o pai, ele decidia como a esposa, como os filhos e as filhas e outros parentes que viviam nessa família, que eram chamados de agregados, como que eles viviam, como que eles iam se comportar. É o pai, né, que ditava a regra. Hoje em dia nós vimos que isso mudou. Muitas das vezes a mulher é a chefe da família, né? Ambos trabalham fora para manter essa família. Naquela época, o trabalho fora de casa era exclusivamente do homem, certo? Hoje não, hoje mudou isso aí. Essa estrutura familiar, tanto o pai quanto a mãe ditam as regras, né? Dividem as tarefas domésticas, tá certo? Outro fato importante que nós vamos ver é como que as mulheres se portavam dentro da sociedade. Tinha as mulheres ricas que elas não podiam sair às ruas sozinhas, né? Elas deveriam sair acompanhadas de um familiar ou por um escravizado, porque nesse período o Brasil ainda mantinha o regime de escravidão. Então as mulheres ou elas saíam com um escravizado, né, acompanhadas de um escravizado, ou então com um membro da família. E a mulher passava a maior parte do tempo em casa, certo? E como que era a vida das mulheres escravizadas? Essas poderiam circular desacompanhadas, ou seja, sozinhas, tanto para buscar água nos chafarizes, quanto para vender produtos nas ruas, né, doces, quitutes, ou então até para buscar alguma encomenda para o seu patrão, para o seu senhor, certo? E havia também os escravos chamados escravos de ganhos. O que era um escravo de ganho? Era o escravo que era obrigado a vender algo para o seu senhor, para fazer algum serviço pela rua, algum trabalho, e no fim da tarde ele tinha que passar uma certa quantidade em dinheiro para o seu senhor, para o seu patrão,
tá ok? Então, esses escravos de ganhos, alguns deles conseguiam juntar dinheiro para comprar a sua alforria. Que bicho é esse, professor? Alforria. Alforria era a liberdade. Ele conseguia pagar, né, pela sua liberdade. Mas esses não eram muitos que conseguiam, tá ok? E o chafariz, professor, que o senhor falou aí, que as mulheres escravizadas poderiam ir nos chafarizes, andar pela rua sozinhas, desacompanhadas. Os chafarizes eram as fontes de água que muitas das casas não tinham o que nós temos hoje. Hoje, no conforto do nosso lar, nós temos água encanada, não temos? Você vai lá, liga a torneira, a água sai. Naquela época, até o século XIX, boa parte do século XX, ainda não tinham, tá? Isso é novidade. Então, esses chafarizes eram os locais públicos que as pessoas poderiam ir pegar água, certo? E nós vamos ver aqui que esse cotidiano, esse dia a dia das famílias brasileiras, eles vão ser transformados a partir de 1808. Em 1808, a família real portuguesa, ela vai se transferir para o Brasil e vai provocar uma grande transformação nas cidades brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro, que nessa época já era a capital do país, certo? Recapitulando, primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda foi Rio de Janeiro e depois, na década de 50, foi construída Brasília para ser a capital federal. Brasília foi planejada, foi construída pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, justamente para ser a capital do país, certo? Voltando aqui para 1808, quando a família real vem para o Brasil, eles vêm por quê, professor? Por que eles vão sair lá de Portugal e vão vir para o Brasil? Portugal não estava mais avançado? Estava, porém, Napoleão Bonaparte, francês, general francês, ameaçava. Naquela época havia muitas disputas por território, muitas guerras. Napoleão ameaçava invadir Portugal e, com medo, a família real vai transferir para o Brasil, tá ok? Então, além dessa vinda, essa vinda da família real, ela vai ocasionar uma grande transformação, vai trazer, por exemplo, iluminação pública, fiscalização sanitária dos mercados, dos matadouros, e isso vai significar o quê? Vai significar melhorias na estrutura da vida das pessoas, principalmente as pessoas ricas que moravam nessas cidades, ok? Então, vai haver essa série de construções que vai, então, ocasionar grandes transformações. E aí vai vir um grande número de pessoas, de portugueses e outras nacionalidades de europeus para trabalhar no Brasil como comerciantes, cientistas, artistas, artesãos, né? Aquelas profissões que ainda eram escassas no Brasil, vai vir pessoas de fora para desempenhar, tá? A vinda também dessa família real, ela vai dar um choque cultural, porque vai transformar a vida, o comportamento das pessoas mais ricas, das famílias mais ricas, que vão passar a copiar a vestimenta dos europeus. Então vai fazer uma transformação. E os pobres? Não vai mudar em quase nada, tá? Então as famílias ricas vão fazer essa cópia, vão tentar fazer essa, né, transformação que estava vindo, que a vestimenta, os vestidos de mangas bufantes aí, né, o povo brasileiro, a classe rica brasileira vai tentar copiar para ficar semelhante, né? Para ficar bonito igual os portugueses, os europeus que vieram para cá, certo? Encerramos por aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Até a próxima.